Tema deste próximo painel é reuso de água e efluentes, a visão das concessionárias. Coordena este painel o Sr. Nelson Pereira dos Reis, vice-presidente e diretor titular do DMA da Fiesp. Convidamos para moderar este painel a professora doutora Mônica Porto. Como painelistas, Shmaya Yossi, que é gerente-geral das operações de manutenção e desenvolvimento do National Water Carrier System, gerente da Central Filtration Plant, o quarto maior do gênero no mundo, gerente do MECHOT Central Laboratory para a qualidade da água. Convidamos também como painelista Anne-Marique Notelica, que é pesquisadora da Water Technology e consultora em tratamento de água residual. Faz parte deste painel o Sr. Paulo Nobre, superintendente da Unidade de Negócios de Tratamento de Esgoto da região metropolitana da Sabesp. Passamos então a palavra ao coordenador Nelson Pereira dos Reis. Nós temos aqui a presença de 3 concessionários, diferentes experiências, né? E que vão ter a oportunidade aqui de nos trazer assim, as suas visões específicas. Então eu começaria aqui com o Dr. Shmaya Yossi Mekor, que é da Companhia Nacional de Água de Israel. Israel sempre, quando nós falamos em água, Israel é sempre emblemática, né? Porque como leigos, né, conhecemos assim Israel, escassez de água, e quando a gente vê Israel aí levando assim pro mundo aí práticas e tecnologias na questão de água. Então, muito interessante a gente estar aqui com o Dr. Yossi para nos brindar aqui com a experiência da Companhia de Águas de Israel. So, good afternoon. My name is Yossi Shmaya, and I'm the manager of the Israelis National Water Carrier. To be here, it's a great honor to me to talk with you about what we are doing in Israel. And I will talk about some interesting facts that we are doing in our water system. And of course I will talk about the effluent reclamation in Israel. How this slide is work? Okay. Mekorot Group. It's a group of a few companies. We have 2 subsidiaries. One of them is the EMS Mekorot project. That company doing all our infrastructure project, big infrastructure project. And the second subsidiary is Mekorot Developing and Enterprise. It's a very young company, which is our company that do the business in Israel and in all over the world. Because we are a governmental company, we don't allowed to do business against the private market. So that's why we have another company that do this business in Israel and of course in all over the world. I want to begin, before I continue, I saw here many students, and I think that it's great that we have a student, because you are the future, and everything begin with education, special in effluents reuse. So water is the future, and you are the young people, the students are the future, and I'm sure that you will lead your country forward in this issue. It's don't stuck.
Just a moment. Okay. So, a few facts about facts and figures about Mekorot. Our revenue is $1 billion per year. We invest every year $350 million, and it's a lot of money. We can do it because we are rated AAA, financial rating of AAA. We are a company of 2,400 employees, and we supply not all the water. We are the national water company, but we don't supply all the water in Israel. We supply altogether 70% of the total water consumption, but in this 70%, we're responsible for the 80% of the drinking water in Israel and 60% of the effluents treat and reuse in Israel. We supply water, the 70% that I talk about, from several kind of qualities, from fresh water for drinking, from the Sea of Galilee. It's a big lake in the north of Israel, and from, of course, from aquifers. We have 1,200 wells that altogether supply with the Sea of Galilee 50%. We supply water from effluents 16% and 12% brackish water. Brackish water is the salty water that we have in Israel, and still we are doing agriculture with this water because we don't have any alternative. And the last and the important water source is the desalinated water. In Israel, we supply 22% of the demand from desalinated water. In Israel, it's a 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. You can have in ever you go, from the north to the south. If it's in a small village or big city, you can have water in quality, with all the insecurity, and of course wastewater treatment, command and control rooms. Everything is worked 24 hours a day, 7 days a week, and it's not so obvious. Around Israel, we have some countries that I can just give you an example. In Amman, the capital of Jordan, they have only 1 day a week water supply. So when you talk about 24/7, it's a real in our region. It's very unique. Even in Cyprus, there is a lot of water problem, and still stuck. Okay, maybe you. Okay. Okay, this is the slide. David Ben-Gurion was the Israeli first prime minister, and he used to say that in order Israel é preciso acreditar. Estamos fazendo sobre Moisés, quando ele bateu na pedra e conseguiu água. Talvez essa seja a primeira solução inovadora e tenha realizado o primeiro milagre com relação à água. Mas nós atualmente estamos realizando milagres em Israel. Por exemplo, a região Arabá é uma região desértica, árida, é no norte, a empresa de saneamento é uma região isolada. A qualidade da água lá é muito ruim.
portanto, 65% dos vegetais exportados a partir de são cultivados nessa região de Araba. A year of rain, less than 20 meter, 20 millimeter. Yes, it's without rain, but still they are doing agriculture using brackish water and of course effluents reuse. If we talk about another region in Israel, the Negev region, it's also enough rain, and the demand of the agriculture and the domestic are higher than the natural resources, and that's why the Israel government decided to plant, and we next percent of all the domestic demand will come from the seawater. We don't have any water, so we go to the sea. The sea is unlimited, and we built 5 big desalination plants to supply all our needs, all our water demand in Israel. So 75%, it's a really unique number that we are proud of. Another achievement that we are very proud is the water loss. If we're talking about developing countries that in around 35-40% water loss, and in Europe developed countries are 15%. So in Israel we are only 10%. We have only 10% water loss, and in Mekorot system we are less than 3%. Less than 3%. It means that you can do much more water with less energy, with efficiency cost, and one of the mission of every city and every water system is to reduce the losses, and we did it by various kind of technologies and maintenance and investment, but 3% is unusual number from what I know. Another story is the energy saving in our system. Our electricity bill in Mekorot is around $150 million a year, and in the last 20 years we reduce every year 1.5%. Altogether it's come 30% energy, and it's a lot of money. We're trying to use green energy, and of course we do it with very complicated command and control systems and operational models that enable us to operate all these facilities, all these pumping and wells and all the delivery of water with very efficiency and with a low energy. The last achievement that I want to talk with you today, it's what we talk all the day,
is the effluent reclamation in Israel. You can see where is Israel, and now we are treating now, we are reuse 80% of our effluents, 80%, and our goal for the next 2-4 years is to reach the 90%. You can see where is a few countries, for example, Italy, Greece, Australia, and Spain. Spain is very good, 15%, but we are in 80%, and the goal is 90%. And we supply in Mekorot, in all over Israel, we supply about 400 million cubic meter a year of for reuse effluent water. In Mekorot, we're responsible for 242 million cubic meter. Most of the quantity, 170 million, come from what we call the Shavdan project. It's above tertiary treatment, and of course we have another method of treatment. But you can see in the numbers that 95% of the Israeli wastewater are connected to main sewage system. 91% are treated mainly by activated sludge, and 80%, as I show you, 80% of the treated wastewater, the effluents, are reused for agriculture. From this amount, 60% is by Mekorot. And when I talk about the Shavdan project, it's one of the biggest infrastructure project in Israel, and many people talk about how much money the city or the government should invest in infrastructure, in water infrastructure. So infrastructure, it's very expensive, but still the government of Israel decided that this is the main goal, and we built the third line to the Negev. We collect all the wastewater from the Dan region. The Dan region is the biggest urbanic or domestic area in Israel, but there is no land of agriculture. The land is in the south, and we transfer the water after treatment, after a soil treatment, what we call SAT, I will show you later. We transfer the water to the southern part of Israel, where the agriculture, farms and land, and they use 100% of the water comes from the central part of Israel, 100 kilometers southern than Tel Aviv. So this is the big achievement, and you can see how is the SAT, the soil aquifer treatment, works. Of course, we have the recharge basin into the aquifer. We're using the granular as the layer of the soil as a granular filter, and around this area we have 150 recovery well that pump the water after they passed all over the layer of the ground, and from this point we supply the water in very high quality, almost like drinking water, to agriculture for unlimited uses. We can use this water for any kind of crops, and this is a very unique system. We're looking forward, and in the next 20 years, it will be increase of 50% of the effluents supply from 450 million a year to 680
cubic meter. It's a real challenge for us. And what we are now going to do, it's one of the large, also a big and a large infrastructure. Now we have many, you can see the purple points on the map, many hundreds of small or big or medium treated plant for wastewater, but not all of them are connected. In some place you have more water than you need, but you don't have nothing to do with the rest of the water, and in some place you need water, but you don't have enough wastewater. What we are going to build now is the national effluent carrier, the same like we have it in the drinking, the national water carrier for drinking water. Now we're going to build the new national effluent carrier that will connect all the small water treatment, wastewater treatment plant all together, and it's more efficiency, and it will lead us to reach the goal of 90%, as I told you. And also, in order to achieve 90% reclamation, Mekorot has invested in R&D, in innovative technology for desalinating secondary effluents. We're running a pilot. We need it because we don't have enough basing. We don't have enough space, land, to do the Shafdan, to enlarge the Shafdan project. So that's why we want to use desalination technology that can replace the basin in the Shafdan. We talk about rivers. In Israel, we don't have rivers. I told you, we don't have water, we don't have any mineral, we don't have gold, we don't have even sand. And this is a small river, but very famous in Israel. I think that in Brazil, you don't even account this small river, but still, it's the only one that we have in Israel, a small one, and we want to keep him. And he was very polluted from the industries and wastewater. And now what we are doing, we collect all the water and to a wastewater treatment plant, and from the wastewater treatment plant we deliver the water for a wetland for another treat, and then the water will come to the river, to the Yarkon River, and in the downstream we can pump again the water, and after membrane treatment we can reuse it for irrigation parks and agriculture. And this method or this technique you can do in all over the world in river that stand near urbanic or industrial area. We are cooperate with a few countries in all over the world. We want to share our knowledge, our 75 years of knowledge of know-how with another country, and we believe that water is a big problem in all over the world, and not just in Israel. And we're looking forward to cooperate with companies from Brazil in all over the world. Thank you. Obrigado, Yossi. Realmente impressionante, né? Uma experiência, parece longe, né, da gente, mas realmente a força da inovação, enfim, a partir da necessidade, né? A necessidade motiva a busca pela inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias. Realmente impressionante o que tem sido feito em Israel. Nós vamos passar para a nossa próxima panelista,
que é a Anne-Marie Motélica, da Empresa Municipal de Águas Residuais de Amsterdã. Lembrando que depois, né, nós vamos ter mais um panelista e ao final, então, nós recolheremos as perguntas aí para os nossos... Bom dia. Good afternoon, everybody. I don't speak Portuguese, so I will give the presentation in English. I work for Waternet, and my presentation will be on experiences with water, energy, and nutrients reuse. Well, my name is Anne-Marieke Motelika. I work as a researcher, water technology. My email address is given below. So we want to make energy from water. Well, here, Waternet has the ambition to become CO2 neutral company. But by having this ambition, we should avoid the situation in this slide, that we are working very keen on using a very good lamp, while outside the whole world is doing a lot of pollutions. So we want to cooperate, we want to share our knowledge, and we also want to learn from others to achieve our goal together. I will first tell something about water in the Netherlands, because, well, we are also a bit a special country in another way than Israel. Then about the Waternet organization I work for. Then on the recovery from the water cycle, water, nutrients, and energy, and I will finalize with conclusions. Water in the Netherlands and the Waternet. Well, here you see a picture of Amsterdam. Well, as you immediately see, we don't have a shortage of water. This is a canal. No, I don't know where to point, or it doesn't matter. Okay, this is the Netherlands. It's located next to Germany and Belgium, and below is France. What you see on this picture is that we are living below sea level, most of our country. So the bluish, greenish is below sea level. That's a special situation. This is the Netherlands. And Waternet is operating in Amsterdam area, which is the red circle. So here I zoomed in on this red circle. And to give some history, before the year 1200, we were living in a lagoon, an open connection with the sea. Now I go too fast. Then we built dikes because we are living below sea level, so there was flooding and we don't want that. So dikes were built. Well, later we reclaimed lakes so that we had more land to live on, and we used peat as an energy source, and therefore more lakes were made because we used peat from the ground. Later we reclaimed more lakes, and now we are in the present situation. We are not in connection with the open sea anymore because we built dikes. Now another history about our sewage system. This morning I heard an interesting presentation about that in Brazil about 47% is connected to the sewage system. Well, in Amsterdam now all houses are connected, but actually it is not even so long time. Because, in 1870 the start was of the first sewage system. In the past there was a kind of eau de Cologne car that was picking up the sewage. And then you see below on the left that the sewage system was being made. 1960, right above, this was what the canal looked like, could look like. So you see it was really dirty, and below it looks much better. That's the present situation. So it took
till 1989, till all houses were connected. And also it took until the 80s that the whole sewage system was connected to the wastewater treatment plants. Before it was the sewage system was dumping our wastewater on the sea. Then we are living below sea level. Here you see what it means. On the left, you see the level of the water. On the right, the level of the land. So we have to pump the water from below to above. So the dikes have to protect us from the water. Then drinking water. We are drinking the water from the Rhine and also from the groundwater. And you see here the river Rhine starts in the mountains from the snow in Switzerland. Then it goes through France, through Germany, and we are the end. So I asked my colleague if you would say how much of this Rhine river is effluent of other companies or sewage wastewater treatment plants. Then, well, it depends on how dry it is, but it is 5 up to 50% of the surface water in the Rhine in the Netherlands is actually effluent. So, well, in the past, the concentration of pollutants could be high. That's for this cartoon. But due to international environmental laws, the surface water quality became much better. And last year in the summer, there was the event of swimming in the river Amstel. Well, our surface to also show that the surface water quality is now much higher. So here you see the Princess Maxima from Argentina, who married to our Prince Willem Alexander. She took part in that event. Well, still the water quality is not really good for swimming, but it's much better than it was. Well, steps in drinking water production. I don't go through all the steps, but I just want to say that we have a lot of steps before we produce drinking water, while normally coagulation and sand filtration is more common, and to add chlorine in our process. Well, we do all these steps because we want to have multiple barriers for pathogens, and we don't add chlorine. So that's our treatment philosophy. We want to produce biologically stable water. We also have, like the Israeli company, high quality distribution network. We have leakage lower than 4%, and also we are monitoring the quality of the water. Now, what is WaterNet? WaterNet is the foundation. Is actually there are two organizations in one. There's the City of Amsterdam and the Water Board. So by combining this, we are doing almost everything in the water cycle, and by that we are unique in the Netherlands. So we have the sewerage system, the groundwater, drinking water, well, dikes, of course, it's important, also water surface, cleaning wastewater. So I understood from the program it was written we are a wastewater company, but we are actually a water cycle company. But the areas differ. So in yellow is the sewerage system, that's mainly in Amsterdam. The drinking water is also mainly in Amsterdam, that's the blue. But the green is our wastewater treatment and more the water board activities. So we have everything in one organization, but the areas what we are doing are not all in the same location. Water reuse, because that's the topic of today. What is done in the Netherlands? So I wanted to go a bit into this, so I had to search what are we actually doing. Because actually water reuse is often not an issue.
so that's opposite to Israel, we have a lot of fresh water. Well, drinking water costs us about €2 per cubic meter, the consumer's cost. Well, to produce drinking water from treated wastewater, it would cost more. So then the better solution for Holland is to produce drinking water from fresh water. However, scarcity, we do expect that in the future the scarcity will increase because of climate change. There will be more dry periods, and we need fresh water, yeah, of course, for drinking water, industry, and so on. But a particular Dutch situation is we need safety of dikes. So the water level should not be too low, because then the dikes become unstable, because they consist of peat. Also, the peat needs a high water level. That's the ground in the Netherlands. If it has a low water level, the land can go more down, and that's irreversible damage. Also, for the water quality, because we have, that's similar to Israel, we also have brackish water in the Netherlands, because we are below sea level. The groundwater that is coming up is partly brackish. Well, our deep ditches are getting deeper and saltier. So the brackish seepage that's coming up, that makes our ditches saltier. So we are working on if we could pump from this brackish seepage the less brackish part, so that we can use that as an alternative source for drinking water production and prevent the brackish seepage that's coming into the ditches. Now, effluent reuse in the Netherlands. Waternet is not doing this reuse for industry, but there are two examples. The first is Dow, Benelux in Terneuzen, that is using effluent of a wastewater treatment plant that is further treated by company Evides Industriewater. It's used for cooling water and demineralized water. It's a chemical company. Then Pure Water plant Emmen for the NAM, that's a Dutch oil company. Well, it's also using effluent, and it needs very pure water as a steam for oil extraction. I followed the last discussion, and it was interesting, because I thought the initiatives that I know for industry, it's actually not for food industry, which probably also has to do with the acceptance of public. And also Dow, for example, is using effluent not only because of the costs, but also mainly based on their international philosophy that they don't want to use fresh water that can be used also as drinking water. Water reuse at Waternet. What we see here is the river Amstel and the city Amstelveen, that's close to Amsterdam. Well, we did optimize our drinking water production process. As I said, we have a very low leakage. Also, by reusing wash, we reduced. We are now 2.5% more optimal. So we need less water to produce drinking water. We do, together with another drinking water company, PWN, we supply processed water to industry, but that's of pre-treated surface water. Then in Holland, the effluent has an important contribution to surface water quality, because we have brackish water, the effluent is fresh water, so it has influence on keeping the water fresh. Well, we do have, as Waternet, one water cycle project, in which we want to improve the water quality in Amstelveen, so the city you see in the picture, by using the effluent of the wastewater treatment plant by a water harmonica, which is using a natural system to make the effluent more clean. So I will tell a bit more about this project. It is still being investigated, so it's not being implemented yet. So
the problem is the water quality in Amstelveen. You see a lot of duckweed. That has to do with that there is not enough water flow in, and sometimes there are combined sewer overflows, so that also is a reason for the low water quality. We want presently the brackish water from the Amstel River is used as an inlet in Amstelveen, and the effluent of the wastewater treatment plant goes also to the Amstel River, and also the outlet from the Amstelveen goes also to the Amstel River. So we are actually using the fresh water from the effluent, and we use the brackish Amstel water now. What we are investigating to use in the future, the inlet from the wastewater treatment plant for Amstelveen water quality. We do need extra treatment then at the wastewater treatment plant and also the natural treatment. Also in this project there is also attention to public opinion because we will use then effluent, so there is a communication plan and so on. So it's not even for drinking water, but it's already an issue to use effluent for the surface water. Then energy and nutrients from water. That's what Waternet is doing more. Because, we want the target of the Dutch government is to have 30% CO2 emission reduction in 2020. The target of the city of Amsterdam is 40% reduction compared to the 1990 level. And the target of Waternet is to become CO2 neutral in 2020. So that's very ambitious. In addition, the target of the city of Amsterdam is to reuse all the waste in 2040. So we want to transform to a circular economy. Oh, I'm not sure. No? It's not. Okay, here is the potential that's investigated. We see for Waternet to become CO2 neutral, we would need 53 kiloton CO2 equivalents per year. So when you look at the figure above, you see there is a potential much higher. Amsterdam, the city of Amsterdam would need 3,000 kiloton CO2 equivalents per year. If we could make all this potential really true, then we could help the city of Amsterdam for 40% to achieve their goal. This is our carbon footprint of Waternet in the last years. There are different scopes. I will explain. The first scope is direct emissions. For example, in the wastewater treatment process, you release methane, some or certain gases. Also, our cars are driving, so we have direct emissions. The second scope is electricity. You see, we reduce that one because we are buying renewable electricity. And the third one is indirect emissions, so that has to do with the suppliers, for example. Oh. Now. The nutrients. Phosphorus reserves are running out. Well, there are different predictions. We have for 70 years or for 300 years, but the thing is, in the end, we don't have enough anymore. And we need phosphorus. So therefore, Waternet will produce struvite in Amsterdam this year. Struvite can be used as fertilizer for agriculture. Actually, this problem started with operational problems. So this is the end of our digesters. And you see that struvite spontaneously formed, and it was a problem for Waternet. So now,
So now we want, instead of having these problems, we want to recover phosphate and produce struvite in a controlled way. Then we expect to have less operational problems, less maintenance costs. We think we will have enhanced sludge dewatering, so that will give us a higher energy yield of the sludge, and also less need of chemicals for dewatering, lower phosphate loads at the wastewater treatment plant, so also less chemicals to remove phosphate in a plant. So in general, we will have an environmental and costly better solution. We will produce about 1,000 tons struvite per year. It may be not so much, but we will be the biggest struvite producer of communal wastewater in the Netherlands. Okay. Cellulose, another nutrient. Dutch people consume toilet paper and they throw it in the toilet. It's about 1 kilo a person per month. In the Blaricum, the wastewater treatment plant, it's a small plant. We will put a sieve treating part of the influent, and the dried sievings consist for 80% of cellulose. So we are still looking at what to use this for, because theoretically you can produce paper from the paper, but actually this was toilet paper. So there is not a high market for toilet paper, for example, to use, or we can think of energy source. We don't know yet what is the best solution. Then this is the surface water, one of Waternet's surface water. We are looking at to reuse iron chloride from the drinking water sludge to remove phosphate from the surface water to improve the surface water quality. In addition, we are using this iron chloride from drinking water sludge for the anaerobic digestion in one of our wastewater treatment plants to prevent H2S formation. Then energy. Well, there are different drives in energy, and one of the drives is we are consuming more and more energy. In addition, we see that the energy production, there is a peak. Well, again, it's not sure when is the peak, how will it be, because I understood that the gas reserves are higher than in the picture here made, but in the end it will finish, the energy reserve. Well, then maybe the energy question has to do with our CO2 level that is increasing and climate change. But there's also another thing. In the past, we were using for energy biological, bio-based energy. Now we are using a peak, but if you look on a long scale, for sure the future will be bio-based again. So wind energy, solar energy, nuclear energy, but we cannot be only driven consuming oil. Well, when you look at it from a water sector perspective, when you look on the left, here's the operational energy in the water cycle. That's the thing we are focused on. But actually, when you look at the right, that is the discharge of thermal energy in the households and companies. So it's a much, much bigger amount. One household uses in the Netherlands 10 gigajoules per year of warm tap water. If you would use a shower heat exchanger, you would halve the amount needed. So Waternet is also looking if we can have a role in implementing heat exchangers for, especially in if new buildings are being built. Well, here thermal energy, it has a high potential in the Netherlands because we have a big difference in summer and winter temperature. Here the goal of this picture was to see from the blue is cold, the red is hot, if some houses were not well isolated, so maybe the roofs could be better isolated. But what we see is the red, it is the surface water, the River Eye. So you see it is very hot because the sun heats up the River Eye. So it's a high energy source for us because we need hot energy to heat our houses.
Here is the drinking water temperature because, well, of our climate in the summer, we have a much higher drinking water temperature than in the winter. There is an intention agreement now with Schiphol Airport. It wants to become the most sustainable airport of the world. Waternet wants to help them to achieve this goal. Here you in the graph you see the temperature of the water. Schiphol has shortage of cold energy. So when we 2 months a year would, or 3 months a year would heat up the drinking water up to 12 degrees, Schiphol can have enough heat and cold the whole year for their building. They are using an aquifer thermal energy storage, but it has now a shortage of cold, and Waternet will help to provide this. There is a complicating factor. We would need a well of 3 square kilometers, but Schiphol and Waternet want to take this challenge. Then the sewage system. The blue one is the wastewater coming out of the houses. The orange one is the ambient temperature. Well, we could use again these temperature differences. For example, in James Wattstraat, we are working now. There will be a renovation of houses and the hotel, and more warm energy is needed there. And we want to look if in the pumping station we could put a heat exchanger to supply the aquifer thermal energy storage with heat. Together with our sewage renovation, we can help in district heating. However, this project is postponed now because of the economic crisis. The renovation is postponed. But it would be the first project in the Netherlands to use heat or cold from the sewage system. In other countries like Germany, it's already happening, but we, as Netherlands, we are a bit later. Then chemical energy. In the sewage system, there's clogging material. In our sewage system of Amsterdam, about 520 tons per year. We pay for that 40 euros per ton. We could separate the fat from it, use for anaerobic digestion, and by that gain 275 euros per ton. So we make a loss. From a loss, we make a gain. And we use the energy. Water plants, they are growing explosively. We have a removal problem, and we are looking, can we recover the energy? Well, there are techniques. We need now 2,600 trucks to transport them every year. But if we grind, we would need less. And if we use a technique of ECM, tor wash, in which the water plants are roasted under high temperature and high pressure, we would need even less trucks. We are still investigating what we will do. Maybe we only do the grinding. Or maybe we can use something else from the water plants as nutrients. Biogas as a transport fuel. We produce in our anaerobic digestion of the wastewater treated sludge biogas, and 60 of our cars are driving on the biogas. In addition, we have cooperation with the waste incineration plant AEB that's located, as you see in the picture, you see on the left our wastewater treatment plant in Amsterdam, and on the right the waste incineration plant. We have a cooperation, so the wastewater treatment plant provides the sludge and biogas to the waste incineration plant. From the sludge it is burnt and energy is made. The biogas is used with combined heat and energy is produced, and that the energy from that, the heat from that is used for district heating. Normally you use the heat for your to make a higher temperature for your digestion plant, but we can now use a lower value and heat that the waste incineration plant has, and we use their electricity. Thereby we avoid natural gas usage because we use a lower quality heat of 1.8 million cubic meters per year, so that's the same as 3,200 tons CO2 equivalents per year. And in addition,
well, it's very good, this cooperation, because we are so close to each other, so less transportation costs, less costs for the grids. This is the wastewater treatment plant Amsterdam West. Green is the energy, the energy per year that we consume, and below in blue is the energy that we produce. So in the past we were needing energy, and now we are producing more and more energy by optimizing our process and by the cooperation with the waste incineration plant. Well, here is a picture of the map of the energy atlas from Amsterdam. You see below Schiphol Airport with the energy that heat, the cold energy for the aqua-fired thermal energy storage, the combination with Waternet, and you see also there cooperation of the incineration plant and the wastewater treatment plant, biogas production, and also other initiatives. Well, the city of Amsterdam is working on green metropolitan solutions. So not only on water, also on cycling, on electrical use of cars. And we are interested, the city of Amsterdam, Waternet, to have cooperation also with Sao Paulo. If you are interested to cooperate with us, you can please contact us. I also brought some folders from World Waternet. You can contact me or the general contact email of Waternet is also fine. The take-home messages are use the energy from the water cycle. Wastewater is the new bio-oil. I also heard earlier in another presentation, so I confirm. The concept is applicable worldwide. New forms of cooperations are crucial. It's just win-win to cooperate. However, we want to become climate neutral, and still, even there's a lot of potential, it's still a challenge also for us. I think I missed one slide. No. Okay. Well, thank you, and also thank to all my colleagues. I thought that slide would come on now, but now I see this slide. We want to hope that this is the in Amsterdam the canals, and in the winter you can sometimes skate on the ice, and we would like to keep on doing that. So we hope that we can stop the climate change, or make it slower. And if you have any questions, I'll be happy to answer them in the session. Thank you. Pronto. Thank you, Anne, for this very comprehensive presentation. Appreciate it, and questions will come shortly. Ok, então vamos seguindo aqui o nosso programa. Nós teremos agora, então, a experiência aqui de São Paulo. O Paulo Nobre, que é superintendente da Unidade de Negócio de Tratamento de Esgoto da área metropolitana da Sabesp, vai então fazer a sua apresentação, sua experiência na questão de reuso de água e efluentes. Agradecer o convite da Fiesp, sempre muito oportuna em fazer eventos reforçando essa questão do reuso, da sustentabilidade, das questões que são as nossas mais prementes questões do momento. Então, agradecemos muito isso. Eu estou transmitindo uma mensagem aqui da doutora Dilma, presidente da Sabesp, e queremos aqui apresentar algumas das nossas preocupações e o que nós tivemos fazendo nesses anos aí, em relação a essas questões. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma oportunidade ainda melhor, porque nós estamos vendo aqui outros estágios de desenvolvimento em relação a essa questão ambiental e também em relação a essa questão da gestão da água, né, que é uma questão que não dá para separar mais, a questão de água, de esgoto, é uma separação clássica aí, que está cada vez mais de 10 anos ela começa a desaparecer. E nós estamos falando de águas que dentro do ciclo da água. Então,
eu queria começar por dizer o seguinte, que nós queremos falar primeiro por que para nós é necessário reutilizar água. Então, a nossa questão a nossa motivação primária, olhando o mundo desde 1990, é que existiam áreas no mundo que tinham escassez hídrica muito grande. E nós já percebimos a possibilidade disso aparecer em alguns pontos aqui do estado de São Paulo. Então, não é uma questão recente, é uma questão que preocupou o planejamento da Sabesp desde o início da década de 90. No ano de 1979, a Sabesp fez o primeiro projeto de reuso, baseado numa estação de tratamento de efluentes. Mas, evidentemente, não era a hora. As questões não havia convergência de outros fatores que permitissem avançar naquele momento. Um deles era, por exemplo, o tecnológico. Tecnologias eram boas, mas eram muito convencionais ainda e muito caras. Eram consideradas caras, né? Esse conceito de cara, por exemplo, por sinal, é alguma coisa que não é assim muito correto em relação a essa questão do reuso. Mas, em todo caso, eu vou falar disso um pouco mais na frente. Então, aparecem aqui nesse slide o que é convencional dizer em relação à disponibilidade de água e carência de água. Então, se você chega nesses níveis vermelhos, como tem aqui na região metropolitana de São Paulo, nós nos consideramos já carentes de água. Esse é um conceito que é um tanto antigo. Quando você vê, por exemplo, o exemplo de Israel, esse valor vermelho para eles provavelmente seria maravilhoso. E o amarelo, que já atinge o nível do Vale do Paraíba, esse então muito, muito melhor. Então, é uma coisa que dentro dessa questão da gestão das águas, nós vamos ter que, em 10 anos, se esse congresso, e vai acontecer, esse evento vai acontecer em 10 anos, serão, talvez a maior parte das pessoas, eu com certeza não, mas as pessoas serão, talvez boa parte as mesmas, mas os conceitos serão outros. Os conceitos serão outros, não? Pois não. Então, bem, então, dentro desse conceito de escassez, a Sabesp ela administra o Estado em 23 milhões de pessoas, tem 23 milhões de clientes no Estado e trabalha em 365 municípios. Mas eu estava querendo ilustrar, a presidente pediu principalmente para ilustrar isso, uma área que é absolutamente crítica em matéria de gestão de água aqui no estado de São Paulo, que é a área chamada macrometrópole paulista, que é uma área que está aí indicada e pintada, e que inclui a Baixada Santista, a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas, o eixo que vai ao longo do Vale do Paraíba até o Rio de Janeiro. E ainda mais o eixo Castelo Branco até Avaré. Essa área tem mais ou menos 30 milhões de habitantes e tem uma importância capital, não só para São Paulo, mas para o Brasil, uma importância econômica. E tem algo como 15% da população brasileira. E tem um problema de água. Um problema de água que tem que ser resolvido. E, aliás, ele vai ser resolvido. Ninguém pode imaginar que o desenvolvimento econômico, a vida das pessoas, o desenvolvimento social viesse a ser, não acontecer na medida em que ele necessita acontecer, por uma questão de água. Até porque é uma questão de gestão de água. Não é uma questão de falta absoluta ou coisa deste gênero. Então, a nossa preocupação, apesar de se estender para o estado inteiro, é muito centrada nessa macrometrópole paulista.
Bom, aqui é uma repetição disso, uma fotografia aérea aí, e já é uma coisa assim reconhecida. A Organização Mundial da Saúde fala dessas megalópolis, e lá dentro das megalópolis está essa macrometrópole paulista. Bem, dentro da macrometrópole nós temos São Paulo, que é um caso à parte, porque ele é o eixo, é o ponto central da macrometrópole. Uma cidade que é a 9ª maior cidade do mundo. Esses números variam de avaliação para avaliação, mas essa é de um instituto de demografia muito famoso. E nós somos a 9ª região metropolitana do mundo, e estamos aí parecido com essas outras que estão no círculo vermelho. Tóquio se destaca muito lá em cima, e nós todos aqui. Ou seja, 20 milhões de habitantes, concentrados num espaço pequeno, dentro da região da bacia do Alto Tietê, atingindo uma concentração, uma densidade populacional de 6.400 habitantes por quilômetro quadrado, e toda essa situação foi que toda essa forma de ocupação, urbanização e industrialização é que veio causar esses problemas de infraestrutura, que não são só de água, né, e esgoto. São todos os problemas. Problema de viário, problema de energia elétrica, etc, etc. São Paulo é um desafio urbano que está entre os maiores do mundo atualmente. Então, bem, e para falar em água, esse gráfico aqui mostra a projeção de longo prazo da Sabesp sobre o que a região metropolitana demanda de água, né? No início, em 2005, nós tínhamos uma certa disponibilidade assegurada de água, sempre importando água de outras bacias, né? do bacia do Piracicaba. E depois atualmente nós estamos passando para outros mananciais, e o último foi recentemente licitado, que é o sistema São Lourenço, e finalmente sobrou um pequeno manancial interno, que é o braço do Rio Pequeno, para atender a região metropolitana. Nós estamos numa projeção de longo prazo, nós vamos chegar a algo como 78, 80 metros cúbicos por segundo. Agora, eu queria chamar a atenção para essa curva de cima, que é o que nós chamamos de curva com o crescimento com tendência, o crescimento tendencial. Se tudo não mudar muito, nós chegaremos nesse 78. Embaixo, nós temos uma curva que é a curva do crescimento dirigido. Esse crescimento dirigido significa o seguinte: fazer esforços muito potentes em relação a controle de perdas, uso racional da água e reuso. O reuso, na verdade, ele poderia ser fator decisivo na direção dessa demanda. Quer dizer, você poderia conseguir fazer a curva de cima chegar na curva de baixo e usando o reuso de forma adequada. Mas não é uma panaceia, é uma das medidas necessárias. Porque no fundo, no frigir dos ovos, a coisa é o seguinte: tem que conservar a água, tem que ter maior consciência na conservação da água, maior quantidade de políticas e formas de fazer conservação, seja qual for a água, inclusive a água de reuso. Bom, ou seja, a solução é essa. Aqui não está controlar perdas, fazer uso mais racional da água e empregar água de reuso. Nesse contexto, a Sabesp entende que todas as medidas que puderem encaminhar isso são igualmente importantes, né? Estamos fazendo várias delas, os investimentos são grandes, todas elas têm uma abordagem prática e estamos avançando. Não tanto quanto nós gostaríamos, mas estamos.
Então, esses próximos slides, que eu vou passar rapidamente, como disse um dos palestrantes aqui, é meio para contar para os nossos mesmos funcionários, os colaboradores nossos, as pessoas que trabalham com a gente, que o Brasil e São Paulo têm também questões de água na irrigação, na indústria e no abastecimento das famílias, das cidades, abastecimento urbano. E são quantidades muito grandes. Quer dizer, a Sabesp tem uma preocupação em abordar essa questão no seu conjunto. Porque para resolver essa equação, principalmente em regiões muito estressadas, tudo tem que ser resolvido junto. Não dá para fazer só uma coisa e esperar que as outras se resolvam por si mesmas. Então, essa é uma mensagem mais interna, mas eu estou transmitindo aqui, nós temos pessoas da Sabesp, reforçando essa ideia. Bom, em seguida eu vou passar rapidamente esses pontos, porque só um ponto que eu queria, esse último aqui, a coisa da reuso no meio ambiente. Outro dia nós estávamos discutindo como resolver problemas de ilhas de calor dentro da cidade de São Paulo. E é um problema sério. Em algumas áreas, vastas áreas dentro da região metropolitana, tem ilhas de calor importantes. E a criação de espelhos d'água rasos, usando água de reuso, poderia ser uma solução muito importante para esse problema, que é um problema sério, um problema de saúde pública, inclusive. Principalmente as faixas etárias maiores sofrem muito com isso. Mas é uma questão ainda a ser amplamente discutida e tem algumas restrições regulatórias que não impedem esse tipo de coisa. Então, aqui nós estamos repetindo também, isso também é uma espécie de propaganda para nós mesmos, que nós estamos no estágio muito inicial. Há países como Israel, por exemplo, como foi citado aqui, que já reaproveitam 80% dos seus esgotos. Mas são situações bem diferentes. Nós não estamos com esse tipo de direcionamento. Não é uma coisa mais... Há que se aprender do que foi feito lá. É uma coisa extraordinária, é um trabalho único no mundo, é uma coisa que merece o maior respeito e merece ser repetido, imitado, etc. O Brasil, São Paulo, está ainda num estágio muito inicial de reuso. E aqui tem uma série de... Não está avançando. Assim, tem uma série de balões aqui que eu vou passar rapidamente. Porque eu queria falar mais do que nós estamos fazendo de maneira efetiva aqui dentro da região metropolitana. O reuso, ele surgindo então, tendo como força motriz principal a percepção de escassez de água. Percepção essa que eu chamo de percepção, porque ela não é inteiramente real. É mais uma questão de gestão de água do que de escassez de água. Surgindo disso, ele se fica potencializado pelo fato de nós termos em andamento um processo, um programa de tratamento de esgotos de proporções grandes e extensas. Nós estamos investindo algo como 2 bilhões de reais por ano, 2,5 nos próximos 10 anos, para aumentar o tratamento de esgoto. E isso tem vários efeitos sobre a gestão da água. Um deles é que o esgoto tratado não recupera cursos d'água antes muito poluídos. Isso é muito visível, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo e na região metropolitana de Campinas também. É possível captar muito mais se nós tratarmos os esgotos e recuperarmos a qualidade da água dos rios que já lá estão. A segunda coisa o que nós estamos discutindo aqui, é reusar esse efluente. Nos próximos meses nós vamos ter uma concorrência internacional para
para fazer um estudo de longo prazo, de concepção, de estações de tratamento de esgoto para a fase que nós chamamos de quarta etapa, que serão estações terciárias. Então, boa parte delas serão estações terciárias, distribuídas ao longo do tempo. Isso provavelmente vai criar ainda mais oportunidade de reuso, porque vai haver uma disponibilidade muito maior de água de alta qualidade. E tem mais. É importante dizer que, principalmente nesse momento de planejamento e de concepção do futuro, o reuso tem que fazer parte dos nossos planos. Até hoje não faz. Ele não faz. No nosso plano diretor de abastecimento de água de algum anterior, tinha uma frase sobre reuso, só uma frase, não passava dessa frase. Isso vai ter que ser revisto. Tem que fazer parte dos planos diretores de recursos hídricos, já há um movimento para isso. Esse gráfico aqui mostra o crescimento projetado para ter a universalização por exemplo, da produção de água de efluentes tratados em nível secundário e terciário na região metropolitana de São Paulo. Então, há aí uma oportunidade para dirigir melhor aquela nossa curva lá de demanda, fazer uma demanda, apresentar uma outra oferta de água, acrescentar uma oferta diferenciada para poder dirigir melhor essa demanda. Bom, aqui é o que nós estivemos fazendo em matéria de reuso nesses anos aí. O que nós fizemos no início, essa região quase plana, foi o seguinte, foi aprender a fazer. E nós nos centramos muito na indústria. Então, as nossas experiências de escala pequena foram todas centradas na indústria. Nós começamos lá na Jesus Neto, ali no Ipiranga, com a Cotes Corrente. As linhas correntes, e aliás a nossa relação com a indústria sempre foi extremamente proveitosa. Para os dois lados, nós tivemos uma relação quase... não sei quem estava mais entusiasmado nessa história, se nós ou se a indústria. Então, nós recebemos deles toda a atenção, todo o suporte, investimos e fizemos acontecer lá. Então, foi uma experiência, eu acho que considero inigualável. Tem gente aqui da operação da planta que até hoje luta minuciosamente por ela, tem um ciúme tremendo, etc., e as coisas vão muito bem. Em seguida, nós fizemos outra experiência com a indústria Santer, ali no Parque Novo Mundo, com o efluente da estação do Parque Novo Mundo, e depois nós fomos para o projeto Aquapolo. O projeto Aquapolo que nós fizemos em cooperação, em sociedade com a Norberto Odebrecht Ambiental atual, e que foi para nós uma experiência não só tecnológica, de tecnologia, porque eram tecnologias relativamente dominadas já, mas também uma experiência de contratualização e de previsão das necessidades futuras. Foi uma experiência bastante completa, foi um exercício de proporções enormes. Essa experiência nos deu, a Sabesp acordou mais para essa questão das possibilidades do reuso. E nós já temos agora uma meta interna de elevar a produção de reuso na região metropolitana de São Paulo, de água de reuso, para 3.500 litros por segundo, num horizonte que ainda não está bem determinado, porque a forma de fazer, nós temos de ter táticas diferentes. Nós estamos fazendo outros projetos e eu vou mostrar logo em seguida. Bom, nós temos aqui em São Paulo reuso para fins urbanos. Apesar de que nós estamos muito ancorados no reuso para fins industriais, nós temos também aplicação de água de reuso, produzimos água de reuso para as prefeituras usarem em fins urbanos, lavagem de rua, irrigação de áreas verdes e outras formas
que não necessitam de água potável. Mas nós temos uma preocupação muito grande com o fato de que a água não ser potável para essa finalidade, em que há contato possível com o público, ela tem que ser sanitariamente extremamente segura. Então, isso está nos fazendo revisar, inclusive, métodos de tratamento, estabelecer controles mais estritos, mas nós estamos precisando rever e aplicar tecnologias mais avançadas para essa finalidade também. Porque é uma coisa, digamos, é uma decisão empresarial não correr riscos em relação a essa questão nessa fase que nós consideramos embrionária ainda de reuso. Qualquer problema de maior gravidade teria um efeito contrário à aceitação do reuso que duraria anos, provavelmente. Então nós não estamos dispostos a aceitar outros riscos e às vezes isso resulta em excesso de cautela. Mas é melhor excesso de cautela nesse momento do que um risco que a gente ainda não tem condições totais de controlar. Nós temos, desde o início do que a Sabesp fez, desde os primeiros momentos, nós não tínhamos aqui no Brasil nenhuma espécie de diretriz em relação a essa questão. Então nós nos apoiamos muito na experiência americana, principalmente da Califórnia. Houve umas trocas muito grandes de informações e nós usamos padrões americanos. Esses padrões são testados e já são usados largamente há muito tempo. Os resultados que nós consideramos foram muito bons. Nós não temos nenhuma notícia de aumento, de qualquer espécie de aumento de doenças transmissíveis por água desde que nós iniciamos esse tipo de uso urbano. No caso de indústria, como foi citado aqui, a doutora Mônica Porto falou com muita propriedade sobre isso, a indústria ela precisa de água industrial que é perigoso comparar com água potável. Ela não é nem boa, nem melhor, nem pior. Ela é diferente. Então, no caso do Aquapolo, os padrões eram suficientes para permitir resfriamento, fazer make-up de resfriamento num polo petroquímico grande. Tinham condições de correções técnicas que são diferentes da água de reuso, da água potável. A água potável, em alguns casos, pode nem ser suficiente para essas. Elas são diferentes, não são. Elas provavelmente eu não recomendaria que ninguém bebesse essa água porque ela tem um gosto horrível. Eu tive essa coragem de fazer, mas não repito. Em outros casos, principalmente nos casos da indústria têxtil, em que essa está especialmente interessada, os padrões são outros. E também são muito rigorosos às vezes. Mas não tem nada a ver com água potável. A água potável não precisa de por exemplo, uma dureza 10. A indústria têxtil talvez precise. Então, e a salinidade de determinadas águas potáveis, industriais pode ser um pouco maior do que a potável. E nenhuma pode ser dita melhor ou pior que a outra. Então, no caso do reuso industrial, a nossa posição é a seguinte: se adaptar ao cliente que nós chamamos de cliente âncora, o que fica lá na ponta do sistema. Esse cliente, ele quando você vai de uma estação de tratamento de esgoto do ABC até o polo, você atravessa uma região densamente povoada e também com uma grande quantidade de indústria, comércio e serviço, com uma adutora de 18 quilômetros. Então, o cliente âncora determina a qualidade da água, mas essa água também pode ser adaptada a outros usos no meio do caminho. Então, essa é a lógica simples e efetiva que tem se mostrado muito efetiva. É o mesmo caso também das indústrias têxtil, da indústria têxtil que nós estamos trabalhando
a indústria é a Santa Constância, acho que eu posso dizer o nome, é uma indústria muito importante nesse setor. Bem, bom, já falei do caso da ET Jesus Neto. É um tratamento convencional com lodos ativados, filtração em meio granular, desinfecção com cloro, com cloramina, né, porque que há mesmo a formação de monodicloramina, e com um nível alto de automatismo e principalmente com um nível alto de entusiasmo pela equipe que opera, que eles são absolutamente dedicados a isso, dedicaram um monte de tempo das suas próprias vidas para fazer aquilo acontecer. E agora, nós temos uma outra estação, que chama Estação do Parque Novo Mundo, que trata hoje 2.500 litros por segundo de água com processo de lodo ativado, produz 2.500 litros por segundo de efluente. Essa estação nós estamos destinando para se fazer um esforço concentrado de aumento de produção de água de reuso a partir dela. Atualmente ela produz água de reuso para atender uma indústria têxtil, a Santer, especificamente, mas também vai atender, está em negociação para atender o metrô e as áreas verdes do campo do Corinthians, que fica junto. Um time muito conhecido aqui em São Paulo. Então, então com base nessa planta que nós também estamos desenvolvendo aquilo que nós chamamos de água para a indústria têxtil. Então, e a Santa Constância é o nosso parceiro nesse caso. Bem, nós já muito comentado aqui a questão do aquapolo ambiental. Essa foi foi a mais difícil e que mais recompensa essa associação que nós fizemos, que foi uma coisa de extremo sucesso. Acho que todos conhecem já, provavelmente ou já ouviram falar. Lá nós usamos uma tecnologia de ultrafiltração a partir do efluente da ET-ABC, que é um efluente hoje em dia com um nível de qualidade muito bom. Ele é melhor que secundário, ele está abaixo do nível, a estação muito eficiente, a estação de lodos ativados, e existe um tratamento terciário que é um reator de membrana, um reator terciário biológico de membrana, usando membrana de ultrafiltração e osmose reversa parcial por uma parte da vazão para atender as demandas industriais do polo. Já falamos várias vezes, ele já foi citado, eu acho que como eu repito, que não é uma questão só de técnica, a técnica foi feita de maneira primorosa, acho, mas é uma questão mesmo de fazer acontecer, no momento em que nós precisávamos. E por que precisávamos? Nós abastecíamos o polo petroquímico de Capoava com alguma coisa perto de entre 300 e 400 litros por segundo de água potável, que era absolutamente indispensável para a região no entorno dele, as famílias, a cidade de Mauá e parte de São Paulo, etc. Então, desde o dia 31 de janeiro, nós não abastecemos mais o polo com água potável. O pessoal do Aquapolo está aí, nós já estamos... Eles só recebem água de reuso. E essa água que foi liberada foi fundamental para essas regiões que estavam sempre com fornecimentos no limite. Então esse foi um objetivo alcançado com muito sucesso, foi uma coisa muito festejada tanto por nós quanto pela Sabesp mesmo, quanto o Aquapolo. Bom, aqui é um perfil da adutora atravessando o ABC, se vê aí que é uma região extremamente povoada, né? Nós temos aí alguma coisa tipo mais de 1 milhão de habitantes, e 1,5 milhão de habitantes quase, somando Santo André, São Caetano, Mauá, e as possibilidades futuras são grandes para expandir isso para outros usos, inclusive usos urbanos mais rigorosos. A água é de excelente qualidade. Nós temos projetos futuros, um deles já repetia, o da Casa da Santa Constância, que também na equipe lá do Parque Novo Mundo
desperta um entusiasmo muito grande. Nós estamos trabalhando pesadamente para adiantar o prazo desse trabalho, e contamos também com uma cooperação muito grande da Santa Constância. Nós já agradecemos isso mais de uma vez. Esse projeto ele vai incorporar algumas tecnologias que nós queremos testar para escalas menores. Uma delas é ultrafiltração em membrana cerâmica, membranas bem de ponta, que usam carbeto de silício, e também uso de zeolita como trocador de íons, porque as condições técnicas da água são muito rigorosas, e nós queremos aprender com isso e fazer acontecer essa possibilidade de atender águas muito rigorosas que são necessárias para determinado tipo de indústria. Bem, um outro projeto que nós estamos com o projeto pronto, e é o que nós chamamos de projeto Nova Luz. Esse projeto Nova Luz vai levar água de reuso, levaria água de reuso, a intenção é levar até a região da Nova Luz, de reurbanização do centro da chamada Cracolândia, né? E atravessando uma região que tem outros clientes industriais, e desenhado para produzir também uma água muito segura do ponto de vista sanitário, usando ultrafiltração, usando tecnologia de membrana, essa coisa toda. Porque ele deu está sendo reestudado, primeiro, porque o projeto Nova Luz ainda precisa ser totalmente definido. Segundo, que nós resolvemos esperar regulamentação em relação a isso. Esse é um projeto tipicamente urbano, vai ser para irrigar áreas verdes e complementar a água potável, o suprimento de água potável ali nessa região da Nova Luz e do centro, por exemplo, a Praça da Sé, ou coisas desse tipo. A Praça da Sé, ela é lavada de 5 a 6 vezes por dia. A quantidade de água potável que é usada lá é muito grande. Pois nós chegamos a substituir por água de reuso, mas não é suficiente ainda. Então, existe uma demanda e é preciso regulamentação. A regulamentação que está em curso agora, na CETESB, como o Regis estava colocando, está lá uma consulta pública para todos se manifestarem sobre essa questão. E, finalmente, nós temos um projeto que está em fase de conclusão, que nós chamamos de Polo Leste, que é na região do Alto Tietê Cabeceira, para abastecer um conjunto industrial muito pesado que tem lá, incluindo o conhecido Polo Industrial da Nitroquímica, que é uma indústria química de porte, né, que tem um consumo de água muito alto. Nós já tratamos os efluentes industriais dele, e agora nós estamos estudando junto, isso já está concluído praticamente, um projeto para abastecer a nitroquímica com água de reuso, e esse projeto vai ancorar provavelmente uma expansão com certeza, uma expansão de água de reuso na região leste, pegando inclusive uma parte do município de Guarulhos. E fora essa questão desses projetos, ainda existem claramente outras possibilidades. Uma é a mais amontante ainda, na região de Mogi das Cruzes, onde existe uma demanda industrial muito organizada, marginal ao rio Tietê, e que pode ser atendida por água de reuso com uma certa facilidade. Basta que se introduza isso no planejamento e que tenha suporte de regulamentação inclusive. Isso vai se tornar um ponto importante. Neste caso do Alto Tietê, o nosso interesse maior é fazer diminuir as captações de água no rio Tietê, nessa região. Esse rio é um rio que tem captações grandes
captações da própria Sabesp, captações um número expressivo de indústrias. Só nós já cobrimos 43 captações, detetamos 43 captações de porte, e ele está em uma situação de estresse hídrico fenomenal. Chega no período das secas, a vazão dele cai na frente ali da nossa estação, cai de 3 a 4 metros cúbicos por segundo. Ou seja, o reuso pode ser, entre outras coisas, quer dizer, ele tem um impacto ambiental benéfico importante. Essa característica do impacto ambiental não foi o que nos dirigiu até esse momento para falar claramente. O que nós estávamos preocupados era em garantir oferta de água. Mas, provavelmente, no futuro, essa questão passa a ser passa a dominar as outras. Quer dizer, ela passa a ter uma importância relativa muito superior do que simplesmente o abastecimento. Bem, nós temos no nosso plano diretor, apesar de que isso precisa ser revisto e ampliado e feito em conjunto com o plano diretor de recursos hídricos, o DAE está desenvolvendo isso, mas nós temos grande preocupação em falar a mesma língua e não estamos falando ainda. Nós temos zonas dentro de São Paulo, áreas de influência dos nossos possíveis empreendimentos, dos empreendimentos que já estão em andamento e dos nossos possíveis empreendimentos futuros. Na região do ABC, na região do Parque Novo Mundo, na região do que nós chamamos de Polo Leste. Então, a Sabesp, em suma, ela está muito atenta para essa questão, ela recebe agradece a Fiesp esse tipo de empreendimento. Esse tipo de evento é fundamental para que nós possamos nos situar em relação ao que é feito, a melhor tecnologia prática disponível no mundo, e para que a gente reflita e traga para cá, de forma consciente e competente, o que está sendo feito em regiões muito mais desenvolvidas. Isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Nós tivemos aqui agora à tarde, então, 3 experiências, né, bastante específicas, né, diferenciadas: estresse de recurso, excesso de água e excesso de gente. Enfim, eu acho que com isso a gente completa aqui esse ciclo, e nós temos ainda um tempo para algumas perguntas, então imediatamente eu vou passar aqui para a professora Mônica, que irá fazer essa moderação. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu vou, porque nós não temos muito tempo para perguntas, eu vou tentar agrupar algumas perguntas semelhantes. Então, nós temos aqui a pergunta de Carolina Matos, da Secretaria do Meio Ambiente, de Fabiano Brito, da Promon Engenharia, e de Alexandre Hiroshi, da Bion Construção, todas sobre a experiência de Israel na questão do SAT, do SAT. E todos perguntam sobre o problema da contaminação do solo na reinjeção de água para o aquífero. Se há esta poluição do solo e como ela é monitorada. In our biggest plant in the Shavdan, and of course we're monitoring the underground water, because this area that we're doing the SAT is surrounded by aquifer for drinking water aquifers, and they are in the same area. We have to be sure that the level of the underground water where we're doing the recharge
will be lowest than the underground level of the surround aquifer, and we want to do the gradient, the movement of the water from the drinking water to the reclaimed water, and not the opposite, not to infect the drinking water. And everything is monitoring 24 hours a day, and we control the level of the balance with 150 wells that always keep the level in the recharge area lowest than the water, the ground level in the drinking water. Uma pergunta para Anne. Você citou que não é utilizado cloro, e também você não citou nada a respeito de flúor, nem cloro nem flúor é utilizado na água, e por quê? Não se utiliza cloro ou flúor, e por quê? Thank you for the question. What we do not use chlorine because chlorine, well, we think it's better to not use it because it gives a higher chance on cancer. Of course, not on the short term, but if you have a lot of chlorine in the drinking water after, it gives a higher chance on cancer. And of course, if you have the choice of either save water that you don't become ill because you use chlorine, then that's a better choice than to not use chlorine. But we, well, that's the reason we don't want to use chlorine. So how you disinfect the water? Well, we have, well, a lot of steps, but one of them is ozonation. So that's a disinfection step. If we would use too much ozone, then bromate would be produced, which is also carcinogenic. But, well, we monitor this well, and we prevent as much as possible bromate formation. So, and there are also other steps, but I think the ozonation is the most important one. Fluoride? Fluoride. Fluorine, no. To be true, I work in water technology, but drinking water is not my specialization. Just to add the question, in Israel we add chlorine to all the water system for drinking, and even to the effluents, the Shavdan, we add chlorine just in case that someone will drink it. So just in case we're adding chlorine, and it's also avoid the growing of algae if you add chlorine. And all the water in Israel we add fluoride. Yeah, well, another thing is we have a lot of steps so that there are the least nutrients, a very low nutrients concentration, so that the growing of microorganisms or algae, it's negligible. Okay, two questions for Yossi. The first one, a primeira é o custo por metro cúbico da água em Israel. Eu imagino que seja do fornecimento doméstico de água. O custo por metro cúbico e o custo por metro cúbico da água de reuso. Okay, first I want to say that all the investment in infrastructure
in effluents and in reuse and in desalination plant and whatever. All the infrastructure in Israel are covered only by the cost of by selling the water. The government does not subsidize the water in Israel. And the cost of all the system in the reuse are a little bit higher than drinking water, but still is very cheap compared to desalinated water, seawater desalinated. So first we want to use this water for agriculture, and then we're doing this seawater desalination for drinking water. But let's say that in more or less it cost us the production of all the water. The average is less than 80 cents, US dollar cents, and I think that it's very, very not expensive. Desculpe-me, eu me esqueci de dizer o autor dessa pergunta era engenheiro Sidney Augusto. A engenheira Jéssica Mitzi pergunta a ambos, a Anne e a Yossi, qual a participação ou contribuição do setor privado das indústrias nos projetos de reuso em seus países. Almost zero. It's all by Mekorot, most by Mekorot, and the municipality, of course, they do it. As I told you, only 60% of the reuse are owned by Mekorot, and the other owned by the local municipality water company. Could you repeat the question? Well, the question is about the participation of the industry sector in the reuse projects. Well, as I showed, we don't. The examples I showed of reuse for the industry, they are not from Waternet. So for us, it's very low, or only we provide 13 million cubic meter pre-treated water. And so that's about 25% of our whole drinking water production to industry. But it's not the effluent reused. Lilian Kotvan, da DESGO Ambiental, Yossi, a pergunta é: qual é a importância do uso de membranas em tratamento de água, em reuso e na dessalinização? We're just running a pilot of desalination water, effluent water, but it's a small pilot. It's not industrial plant, but if we want to reach our goal to use 90% reuse of effluents, we don't have enough enough place to recharge this water, and then I think that in the next 5 years we will build and operate a desalination plant not for drinking, just for avoid SAT, and to add the water, the treated water, the desalinated water to the agriculture, but not for drinking. Bem, nós fomos avisados aqui que a cerimônia do prêmio, o horário da cerimônia do prêmio está um pouco justo,
Então, infelizmente, aquelas perguntas que não puderam ser atendidas, eu pediria que os senhores se dirigissem diretamente às pessoas da mesa. Obrigado. Ok. Obrigado, professora Mônica. Bom, com isso nós chegamos aqui ao término do nosso seminário. Eu espero que tenha sido de bom proveito aqui para todos, que durante esse dia cheio, né? E dentro do horário tivemos a oportunidade aqui de ouvir e de aprender, de saber e de experiências internacionais, de conhecer as questões locais aqui nossas também. Quero agradecer aqui aos nossos convidados, o Jos Chamaya, a Anne-Marie Modelic, ao Paulo Nobre, também a professora Mônica, que nos ajudou aqui na moderação, ao Ricardo Esper, aqui nosso companheiro de sempre. E eu quero convidar todos, então, subirmos um andar. Nós teremos lá um coquetel e, em seguida, nós faremos, então, o anúncio da premiação do 8º Prêmio de Conservação e Reuso de Água da Fiesp. Boa tarde a todos e muito obrigado.